Gideão foi um juiz de Israel que venceu um grandioso exército com apenas 300 soldados. Ele era um simples agricultor que se tornou um líder corajoso de Israel durante um tempo muito tumultuado. Sua história está escrita na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6 a 8, e é um exemplo incrível de alguém que aprende a confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Naquela época, Israel estava sendo atacada por povos vizinhos. O povo de Israel estava sofrendo muito. Então eles oraram a Deus pedindo ajuda. Deus respondeu, mostrando o porquê estavam sofrendo, e chamou Gideão para ajudar a salvar Israel desses ataques. O pecado sempre atrapalhava a vida do povo de Israel. Eles plantavam pecado e colhiam a miséria e a destruição. No início, Gideão não tinha certeza se poderia fazer isso. Ele tinha medo e dúvidas. Então pediu a Deus que mostrasse sinais para ver se realmente era de confiança. Deus, em sua paciência, deu a Gideão 3 sinais para reafirmar seu plano. Depois disso, Gideão aceitou a tarefa e formou um exército para lutar contra os midianitas que estavam causando problemas a Israel. No entanto, Deus tinha um teste para a fé de Gideão. Ele pediu que Gideão reduzisse o tamanho do seu exército, mantendo apenas os homens mais corajosos. Eles enfrentariam um grande exército de 135 mil midianitas, com apenas 32 mil soldados. E destes, Deus mandou que reduzissem ainda mais. Primeiro para 10 mil, e depois somente 300 foram escolhidos para a batalha. Com esse pequeno exército, Gideão enfrentou os midianitas. E acredite ou não, Deus deu a Gideão e aos 300 homens a vitória. Esse milagre ensinou o povo de Israel a confiar apenas no poder de Deus, e não na força de seus próprios braços ou armas. Após essa grande vitória, Gideão continuou a liderar Israel por 40 anos. A história de Gideão é uma lição de fé e superação e total confiança em Deus, mesmo quando a situação parece impossível. Gideão era um jovem agricultor, filho de Joás, da família de Abiezer. Essa era uma família muito pobre da tribo de Manassés. E Gideão era o filho mais novo. Tanto essa como as demais famílias israelitas eram constantemente ameaçadas pela invasão inimiga das nações vizinhas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão enquanto estava malhando o trigo da colheita. Ele lhe disse que Deus estava com ele e que iria derrotar os inimigos. Gideão achou que era incapaz de tal empreitada, conforme o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14 a 16. A Bíblia não menciona quantos anos Gideão tinha quando foi chamado por Deus. Estudiosos acreditam que ele teria em torno de 30 anos, uma vez que o seu filho primogênito ainda era muito pequeno, segundo o livro de Juízes, capítulo 8, versículo 20. Gideão preparou uma oferta para oferecer a Deus. Então, o anjo do Senhor fez sair fogo da rocha e consumiu a oferta de Gideão. Ele ficou perturbado com o que viu, porque entendera que tinha se encontrado com o próprio Deus. Mas o Senhor lhe tranquilizou, dizendo para ter paz e não sentir medo. Gideão construiu um altar dedicado a Deus e lhe chamou "O Senhor é Paz". Deus mandou Gideão destruir os altares idólatras de seu pai. Gideão obedeceu, mas por medo o fez à noite. Contudo, quando os homens da cidade descobriram, ficaram irados com ele. O pai de Gideão intermediou a situação, dizendo que, se Baal fosse um Deus verdadeiro, que se defenderia de Gideão. Por isso, Gideão ficou conhecido como Jerubaal, que significa que Baal defenda a sua causa com ele. Juízes capítulo 6, versículo 31 a 32. Depois desse encontro, Gideão pediu um sinal para ter a certeza de que Deus iria libertar Israel através da sua liderança. Uma noite, ele colocou uma porção de lã no chão e pediu que apenas a lã ficasse molhada com orvalho, não o chão. De manhã, apenas a lã estava molhada.
Na noite seguinte, ele pediu nova prova, mas desta vez era a lã que deveria ficar seca e o chão molhado. E assim aconteceu. Quando Gideão foi lutar contra os midianitas, a desvantagem era grande. 135 mil inimigos contra 32 mil israelitas. Deus disse a Gideão que seu exército era grande demais. Juízes capítulo 7, versículo 2 a 3. Ele devia dispensar a todos que estavam com medo. Um total de 22 mil homens foram embora e apenas 10 mil ficaram com Gideão. Contudo, Deus disse que ainda eram muitos homens. A vitória viria de Deus, não da força do seu exército. Então Gideão separou 300 homens que beberam água, levando-a com as mãos até a boca, sem se ajoelhar. Com apenas 300 de homens, Gideão venceria os midianitas. Os israelitas foram divididos em 3 grupos de 100 e, em vez de armas ou escudos, eles traziam consigo somente uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha acesa. À meia-noite, os 300 com Gideão surpreenderam o exército inimigo. Cada companhia de 100 tocou a trombeta e, quebrando os vasos, fizeram um grande ruído. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 19 a 21. Os inimigos ficaram confusos e começaram a atacar uns aos outros do seu próprio exército e assim começaram a fugir. Gideão perseguiu os inimigos em fuga e, com a ajuda de mais israelitas, ele derrotou todos e matou seus líderes. Pelo caminho, algumas cidades israelitas não ajudaram a Gideão e seus homens cansados. Por isso, quando terminou a batalha, Gideão castigou essas cidades. Os israelitas quiseram proclamar Gideão como seu rei, mas ele se recusou a governar o povo. Juízes capítulo 8, versículo 22 a 23. Ele apontou o governo e o domínio de Deus sobre o povo. Gideão apenas aceitou receber uma parte dos despojos da guerra. Com o ouro que recebeu, Gideão fez um manto sacerdotal, como memorial dos seus feitos, que colocou em sua cidade. Infelizmente, esse manto se tornou um ídolo para a família de Gideão. As pessoas passaram a adorar aquela estola sacerdotal de ouro como se fosse um deus. O ídolo era a forma de todos se lembrarem da sua vitória. E isso fez com que começassem a se esquecer de Deus. A vitória se tornou mais importante que o Senhor que concedeu o livramento. Durante o resto da vida de Gideão, Israel teve paz. Livro de Juízes, capítulo 8. Versículo 28 a 29. Gideão voltou para casa, se casou com muitas mulheres e teve 70 filhos. Mas depois que morreu, os israelitas voltaram novamente a pecar, adotando outros deuses estranhos. Por causa dessa idolatria, os israelitas voltaram a se afastar de Deus e se esquecendo de tudo que ele fez através de Gideão. Os méritos da vitória na batalha de Gideão foram todos do Senhor. Embora Gideão tenha desempenhado um papel importante na liderança do povo de Deus, foi o próprio Deus quem promoveu a grande libertação dos seus inimigos de uma forma impressionante. Gideão demonstrou em vários momentos ser um homem temeroso, com algumas dúvidas essenciais. Mas apesar das certezas iniciais e do medo, Deus escolheu chamar e usar Gideão, apesar de sua vulnerabilidade e através da sua pequenez. Em resposta, Gideão creu, obedeceu e adorou ao Senhor, cumprindo as orientações divinas conforme lhe era transmitido. Desde o início, Deus encoraja Gideão chamando-o de homem valente. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Provavelmente essa coragem se mostrava no seu trabalho diário, arriscando ser afligido pelos invasores, cumprindo corajosamente todas as suas orientações. À medida que Gideão se encontra com Deus, recebe a sua palavra, a sua fé vai se desenvolvendo e aumentando. No entanto, ele reluta em confiar plenamente, pedindo várias provas confirmatórias da parte de Deus, conforme o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 17 a 18. De fato, ele atingiu, como qualquer pessoa comum do seu tempo, quando a fé já estava tão adormecida e dissolvida numa sociedade idólatra. Apesar de Gideão ter hesitado no início, pedindo mais sinais, lã molhada e depois seca,
em Juízes capítulo 6, versículo 36 a 40, ele acabou por confiar no Senhor e na sua palavra. Essa confiança foi fundamental para agir e cumprir o que Deus lhe orientava. Gideão confiava que Deus estava com ele para vencer aquele gigantesco exército inimigo. Toda força e poder para vencer vem do Senhor. Por isso, ele aceitou as decisões impressionantes de reduzir o tamanho do exército para apenas 300 soldados. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1 a 8. Gideão louvou e adorou a Deus quando construiu um altar ao Senhor e o chamou de "O Senhor é paz", em Juízes capítulo 6, versículo 26. Ele reconheceu que Deus o havia encontrado não para destruir, mas para o ajudar a vencer os inimigos do seu povo. Noutra ocasião, Gideão adora ao Senhor ao ver confirmada a palavra de Deus, agora através de outras pessoas. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 15. Universal é o canal de Deus. Aqui eu aprendi a obedecer os mandamentos seus. Guerreiros e guerreiras, vamos compartilhar a mais um belo vídeo e a palavra